Hi everyone, how are you? Um, Today we are going to talk about routine, right? Hoje vamos falar sobre rotina, tá? A rotina, a gente utiliza o simple present para falar de rotina, tá? O simple present é um tempo verbal utilizado para se apresentar, para falar de fatos, de hábitos, de hobbies. Então, é tempo verbal mais básico, tá? E também dos primeiros aí que a gente estuda para entender a comunicação no inglês, né? Então, vamos lá. Bom, algumas palavras comuns quando a gente fala de rotina, né? São, por exemplo, wake up, quer dizer acordar, breakfast, que é café da manhã, work, lunch, quer dizer almoço ou almoçar, home, day, morning, afternoon, um, evening. Bom, enfim, são algumas palavras, tá? Que a gente usa quando fala de rotina, tá? Então, vamos construir algumas frases com essas palavras, né? Então, por exemplo, o simple present é um tempo verbal que tem um padrão que é padrão dele, a estrutura do simple present é sujeito mais verbo mais complemento, tá? E esse verbo, ele está ah, em base form. A gente chama base form a forma normal do verbo. Ele não está flexionado, ele não tem uma variação, ele não está variando de nenhuma forma, tá? Então, ele está na base form. Também posso chamar de infinitivo, tá? Então, para criar com base nesse padrão, nessa estrutura, a gente pode, por exemplo, criar aqui I wake up at 7 a.m., tá? Ah, então, esse a.m., ele indica que o tempo, que o horário que a pessoa acorda aqui nesse contexto é na parte da manhã, é um horário antes do meio-dia, tá?
Então, AM quer dizer anti-meridium, tá? Então, você repara que aqui o verbo ele está realmente na base form, né, no infinitivo, e essa frase ela segue essa estrutura do tempo verbal, tá? Uma outra frase que eu poderia ter aqui seria I have breakfast at 7:30 a.m. Eu posso também simplesmente tirar o AM também da frase e deixar ele implícito, né? Porque por ser um breakfast, por ser um café da manhã, a gente entende que isso seria na parte da manhã, tá? Então, ficar implícito aqui, que seria na parte da manhã, tá? Ah, então, uma outra frase que eu poderia ter aqui seria I go to work at 9 a.m., tá? Ou I start working at 9 a.m., tá? Um, eu posso, para deixar essa frase melhorada, para tornar ela mais real, eu posso colocar aqui, entre o at e o horário, eu posso colocar um about, tá? O about, ele quer dizer por volta de, mais ou menos, tá? Então, eu vou trabalhar por volta de 9 horas, tá? Ou eu começo a trabalhar por volta de 9 horas, tá? Então, aí outra frase aqui, I have lunch at about 12 a.m., 12 p.m., tá? O p.m. quer dizer post-meridium, tá? Então, ele indica ali um horário que é depois de meio-dia, um horário na tarde ou à noite, né? Então, aqui a partir de meio-dia, geralmente você já se usa o PM, tá? Então, essas frases, elas estão usando essa estrutura, esse padrão do simple present, que é o sujeito, o verbo, na base form e um complemento, tá? Então, eles estão indicando aí, todos estão indicando uma rotina, né? Estão relacionadas com esse assunto rotina. Então, tem coisas na rotina que a gente gosta, obviamente, tem coisas que a gente não gosta. Então, a gente pode dizer isso, a gente pode expressar isso, como, por exemplo, o verbo like. Tá? I like to read uh, for an hour every day. In the morning, right? Uh, tem coisas também que a gente não gosta. Aí a gente pode usar
frase na forma negativa para expressar. Então, por exemplo, poderia usar aqui o a partícula do, o verbo auxiliar do, tá? E a partícula not, para indicar negação. Então, isso fica entre o sujeito e o verbo principal, tá? Então, em seguida, eu coloco o verbo principal. I do not like, por exemplo, to read emails, tá? E aí, para deixar essa frase, para facilitar a pronúncia, a comunicação, a gente pode simplesmente abreviar o do not, né? E unir essas duas palavras, né? E aí ela fica o don't, tá? Com um apóstrofe aqui. Então, seria I don't like, tá? Ah, e aí, bom, e aí tem coisas que a gente gosta bastante, né? As coisas que a gente mais gosta e as coisas que a gente menos gosta. E aí, como é que eu poderia expressar, né? Ah, poderia simplesmente dizer, the thing I like most doing is. A coisa que eu mais gosto de fazer é, tá? Esse most é uma palavra que indica algo que está no nível máximo, o que supera todas as outras, né? Algo que eu mais gosto, é o mais caro, mais bonito, né? No caso, uma situação de comparação, né, entre coisas, eu poderia usar o most também. Então, the thing I like most doing is. Coisa que eu mais gosto de fazer é, ou the thing I like least doing is. A coisa que eu menos gosto de fazer, o least, ele indica algo que está abaixo do restante, né? A coisa que eu menos gosto, enfim, algo que indica ali que seria o mínimo, que seria, que estaria atrás de todo o restante. Então, seria isso. Ah, outra coisa para adicionar aqui é, quando eu utilizo, quando eu utilizo a sujeito he, quando eu expresso ou escrevo frases com o he como sujeito, ou she, ou it, no simple present, tá? No simple present, o verbo que acompanha, o verbo principal, ele vai estar flexionado, ele vai ter uma variação. Então, em geral, se adiciona um S ao final do verbo, tá? Então, por exemplo, ali o wake up ficaria wakes up. He wakes up. She wakes up.
Ah, então, por exemplo, aqui eu poderia reescrever he wakes up at 7 a.m. Tá? É, por exemplo, she has breakfast at 7:30. She has breakfast at 7:30. Ou seja, o verbo principal aqui flexionou. Você vê que eu pus um S ali, né? Ah, não foi só um S que foi adicionado, né? Ele teve realmente uma mudança ali no verbo have, porque ele não é um verbo regular. Então, ele tem aí essa pequena diferença, né? Ele teve uma mudança aí um pouco maior do que o wait, tá? Então, bom, outra coisa seria, eu posso usar advérbios para melhorar essas frases, para deixá-las mais reais, né? Mais do dia a dia. Então, por exemplo, eu posso usar o usually, que quer dizer geralmente, né? Então, I usually wake up at 7 a.m. Eu geralmente acordo às 7 da manhã, tá? Ou eu posso pôr aqui, sometimes I wake up at 7 a.m. Ou eu posso pôr aqui, uh, I always wake up at 7 a.m. Quando eu quero enfatizar mais ainda o fato de eu acordar às 7, né? Dizer que eu acordo sempre às 7 da manhã, né? Sempre acordo às 7. Ou eu posso dizer, às vezes eu acordo às 7. Não tem tanta, não é algo tão certo assim, não é algo tão frequente, né? Uso sometimes. I usually wake up at 7 a.m. Já é mais frequente. Geralmente eu acordo às 7, mas também não é sempre, né? Não necessariamente é sempre que eu acordo às 7. Então, advérbios aí que vão definir ou dizer um pouco a frequência em que eu é, faço, em que eu realizo essa, essa ação, né? Esse fato de acordar às 7 aqui no caso, aqui nesse exemplo, né? Então, são advérbios de frequência, tá? E aí, para dizer algo que eu raramente faço, por exemplo, eu posso usar o hardly. I hardly wake up at 7 a.m. Eu raramente ou eu dificilmente acordo às 7 da manhã, tá? Ou ainda, se eu quiser, se eu realmente não acordo às 7, eu quero enfatizar isso, deixar isso bem forte, bem claro, eu posso usar o never. I never wake up at 8 a.m.
tá? Então, isso deixa aí bem mais claro que eu não acordo realmente às 7 da manhã. Eu nunca acordo às 7 da manhã. Então, é isso, basicamente. Nessa aula aqui, tem um exercício para complementar. Você consegue acessar lá na Hotmart, na plataforma. E também tem um vídeo também nesse módulo, nessa aula, que ele fala sobre rotina, tá? Então, ele vai complementar aqui essa explicação, essa aula. Você vai ver, na prática, isso aqui sendo falado, né, nesse vídeo. Então, você vai ter uma ideia melhor de como usar isso e aplicar isso na prática, tá bom? Então, até mais, tchau e até a próxima.